Glória a Deus. Aleluia. Que vai falar nos nossos corações nessa noite. Deus, a terra já está preparada para a boa semente. Então, Senhor, fale com a tua noiva. Usa o teu filho como canal de bênção. Essa é a nossa petição nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Ministro, fique à vontade. Glória a Jesus. Aleluia. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me encontro muito feliz de poder estar ministrando, pregando a palavra de Deus. E eu vejo uma grande responsabilidade em pregar a palavra de Deus, porque quando nós falamos da palavra de Deus, estamos falando da palavra que libertou o traficante. Quando nós falamos da palavra de Deus, estamos falando da palavra que fez o ateu se cobrar ou se prostrar de joelhos diante de Deus. Estamos falando da palavra que teve o poder do homossexual se render a Jesus e abandonar essa prática pecaminosa. E eu acho uma grande responsabilidade nesta noite. Sem perder tempo, abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 20. João, capítulo 20, verso 1. Glória a Jesus. E em uma breve e rápida introdução, eu gostaria de me apresentar. Se por acaso houver alguém que não me conhece, eu sou um jovem que veio da Espanha há aproximadamente 3 anos. Um jovem que a graça e a misericórdia de Jesus alcançou. E a mesma graça e a mesma misericórdia quer alcançar alguém nesta noite. João, capítulo 20, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, e de madrugada, sempre no escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e ouvintes irmãos, estamos diante de um texto, uma passagem muito conhecida, que vem nos falar ao respeito da ressurreição de Jesus. Porém, para poder falarmos da ressurreição de Jesus, é necessário falarmos antes sobre alguns acontecimentos anteriores sobre a vida de Jesus. E eu poderia colocar como objetivo no capítulo 18 do livro de João. A Bíblia diz que Jesus ele vai além do rio ou do ribeiro de Cedron, também conhecido como o Getsemane. Mas observando o texto ou o livro de João, vemos que João descreve muito os acontecimentos de Jesus no Getsemane. Mas observando os livros sinóticos, que são Mateus, também conhecido como Levírio, Marcos, também conhecido como João Marcos, e Lucas, conhecido como o médico amado, esses 3 evangelistas, os discípulos de Jesus, eles descrevem mais os acontecimentos de Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que após Jesus pedir que o seu discípulo Pedro o negaria 3 vezes, ele desce para o Getsemane, juntamente com os seus discípulos. Porém, uma vez que os discípulos eles se assentam, ele separa 3 e vai lá juntamente com eles: Pedro, Tiago e João. Só que olhando para a Bíblia, observamos que não é a primeira vez em que Jesus ele separadamente vai com Pedro, Tiago e João. Por exemplo, no capítulo 17 de Mateus, Jesus ele sobe um certo monte. Uma vez que ele sobe, a Bíblia diz que ele se transfigura. Juntamente estavam com eles Pedro, Tiago e João. Outrora, um certo príncipe da sinagoga chamado Jairo, após Jesus pregar, ele chega até Jesus e convida Jesus a seu lar por um motivo: pela filha dele que estava enferma a ponto de morrer. Jesus chegando na casa desse príncipe da sinagoga Jairo, a Bíblia diz que alguns tocadores saem da casa deles. Jesus entra juntamente com Pedro, Tiago e João. Só que enquanto eu estudava o texto,
eu me fiz uma pergunta: por que Pedro e não Tomé? Por que Tiago e não Mateus? Por que João e não Judas? Tinha gente que ia pregar melhor, mas por que Pedro? Teria gente que teria sido mais carinhoso com o mestre, mas por que João? Haveria gente que seria um intercessor melhor que Tiago, mas por que Tiago? 1 Coríntios capítulo 2, verso 27. Porque eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir os fortes, os pequenininhos para humilhar, para separar aqueles que estão em cima. Pode ser que estou pregando para alguém que diz: tem gente melhor, mas independente disso, você está aqui porque Deus, Ele te escolheu. Você está aqui porque Deus, Ele te chamou. Você está aqui porque você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Glória. E a Bíblia diz que Jesus, ele no Getsemane, ele começa a orar. E quando Jesus ele está orando, a Bíblia diz que gotas de suores correm do seu corpo até chegar na terra. E isso é por causa de uma enfermidade chamada hematigrose, uma enfermidade raríssima. Só que entendemos, ao ler o texto, que Jesus ele não se encontra em qualquer ambiente. Jesus ele se encontra em um ambiente espiritual pesado, duro de se estar, por causa de uma promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Então o inferno sabia que ele era o rei dos reis. O inferno sabia que ele era Jesus de Nazaré. Só que eu entendo que no momento em que Jesus está orando, gotas de suor escorrem até o chão do Getsemane, observando a imagem do Getsemane. O Getsemane é um chão seco, é um chão deserto. A aparência, o significado, ao vermos o Getsemane, simboliza sequidão, simboliza deserto. É uma terra sem cor, uma terra que simboliza não tem esperança, não tem vida. Porém, quando Jesus está prostrado e gotas de suor começam de sangue a escorrer pelo seu corpo até tocar na terra, é Jesus falando: através da minha sangue eu estou dando cor para aquilo que não tem cor, através da sangue eu estou dando vida para aquilo que não tem vida, através da sangue eu estou dando esperança para aquilo que não tem mais esperança. Deus trouxe isso para dizer para alguém: independente de como você se encontre, uma gota da sangue de Jesus é suficiente para uma nova história na sua vida. Se levantar aproximadamente 3 vezes, após ver os seus discípulos dormindo, na terceira ele disse algo muito interessante para os seus discípulos: descansem, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Só que eu me fiz uma pergunta: como os discípulos poderiam descansar se o homem que há 3 anos e meio esteve do lado deles não estaria mais? Como os discípulos iriam descansar se a pessoa que cuidou deles não ia estar mais do lado deles? Como os discípulos iriam descansar se a pessoa que eles amavam mais que tudo já não estaria com eles? Porque eu entendo que é difícil descansar em Deus quando tudo está mal. É difícil descansar em Deus quando a pessoa que esteve do seu lado vai embora. Eu sei que é difícil descansar em Deus quando a pessoa, o seu familiar morreu e você nunca mais vai ver ele. Só que eu tenho uma palavra da parte de Deus para alguém. Aleluia, Senhor. Mateus capítulo 28, verso 20 diz, parte B: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Deus falando: pode faltar marido, pode faltar mulher, pode faltar amigo, mas Jesus ele não falta na tua vida. Pode faltar, mas ele não falta na sua vida. Ele não falta. Aleluia. Então a Bíblia diz que após Jesus falar isso para os seus discípulos, chegam alguns
os soldados, juntamente com Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, onde a Bíblia relata que Judas o traiu por 30 moedas. A Bíblia diz que Judas, chegando, ele beija no rosto de Jesus com um propósito, com um objetivo: falar para os soldados quem era Jesus. Porém, se Judas ele não chega a beijar a Jesus, os soldados não saberiam quem era Jesus, por causa de um motivo. Primeiro, porque a mesma aparência que Jesus tinha era a mesma aparência que os discípulos tinham. A mesma sã doutrina que Jesus tinha era a mesma sã doutrina que os discípulos tinham. Porque eu entendo que discípulo que é discípulo tem aparência com Cristo. Discípulo que é discípulo não anda de short e camisa regata, não. Discípulo que é discípulo não coloca piercing no nariz. Discípulo que é discípulo não faz tatuagem. Discípulo que é discípulo não anda com shortinho ali. Não. Discípulo que é discípulo, ele anda com Deus. Meu Deus. Discípulo que é discípulo anda diferente. Só que observando o livro de João descreve que Jesus, ao ver os soldados, Jesus antecipa-se e diz para os soldados: a quem procurais? Os soldados respondem: a Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. O texto diz que Jesus responde: sou eu. E quando Jesus responde: sou eu, o texto diz que os soldados recuam e caem em terra. Porque eu entendo que quando a palavra dele é liberada, aquilo que é maligno tem que recuar e cair por terra. E quando a plenitude estiver firmado na palavra, o inimigo tem que recuar e cair por terra. Enquanto você estiver firmado na palavra, é o problema. Se você estiver firmado, o inimigo vai ter que recuar e cair por terra. É mais parado. Pode vir, Satanás, aqui tem parado. Pode vir, Satanás, aqui tem parado. Pode vir, Satanás, aqui tem parado. Tem parado. Tem parado. Aleluia a Deus. Mas vamos para o texto. A Bíblia relata que uma vez que o soldado prende a Jesus, um dos seus discípulos, chamado Pedro, tira uma espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Só que o interessante é que Pedro tem aparência com Cristo, mas tem espada. Tem aparência com Cristo, mas tem ferramenta. Tem uma sã doutrina, mas continua com espada. É Deus falando: esse tipo de cristão, mas fica invejando o irmão. É esse tipo de cristão que vem de terno, mas fica desejando a mulher do irmão. É esse tipo de cristão que fica falando mal do seu irmão, que fica falando mal, que fica caluniando, que fica fofocando. Só que em breve Deus vai arrancar a espada de dentro. Em breve Deus vai arrancar sua espada dele. Deus vai arrancar sua língua. Em breve Deus vai tirar aquela espada do bolso dele. A pornografia não. Aqui não. Deus vai arrancar a espada. Porque discípulo que é discípulo não fica falando mal do outro. Mas vamos pro texto. A Bíblia diz que Jesus é preso e é levado para a casa do sacerdote Caifás. Jesus chega e a Bíblia diz que começam a interrogar a Jesus. Só que nisso que começam a interrogar a Jesus, Jesus diz-lhes a verdade. E quando Jesus diz-lhes a verdade, o texto diz que começaram a cuspir, bater, humilhar a Jesus por causa de uma coisa: por ter falado a verdade. Porém, observar que quando o homem está batendo em Jesus, o que sai do homem para Jesus é algo ruim: desprezo, humilhação, xingamento. Só que olhando para a Bíblia nos relata que toda
toda vez que Jesus ele usa as suas mãos, é para curar, é para sarar, é para trazer alegria onde há tristeza, é para quebrar a depressão, é para expulsar o maligno, para entregar alegria. Jesus tem alegria para alguém aqui nesta noite. Jesus tem algo melhor para alguém nesta noite aqui. Só que como eu disse, e foi pregado e foi falado aqui hoje, a verdade doeu tanto que tiveram que bater em Jesus. Eu preciso avisar alguém. Eu sei que você está no culto hoje, mas dependendo da sua escolha, a atitude hoje, dependendo do jeito que você quer viver, você vai sair por aquelas portas e as portas do inferno estarão te aguardando. Você vai sair por essas portas e o fogo do inferno estará te aguardando. O teu pranto não será suficiente, as tuas lágrimas não serão em vão, o seu arrependimento momentâneo não vai servir para nada. Não há para onde correr, não há para onde sair, não tem como escapar. Hoje pode ser o último dia e Deus já está chamando ele. Esse tempo estará finalizando. A Bíblia diz que uma vez que ele é preso, ele é levado de Pilatos. Jesus é interrogado por Pilatos, porém, para um dia de sorte de alguém, aquele dia, o homem que tivesse preso poderia ser livre. Nesse período se encontram Jesus e Barrabás. Barrabás poderia ser um pedófilo, Barrabás poderia ser um traficante, Barrabás poderia ter estrupado alguém, Barrabás poderia ter matado alguém. Barrabás era uma das piores pessoas, por assim falar, naquele momento. Mas independente do que ele tinha feito, Jesus disse: não tem problema, Barrabás, pode ficar, porque eu vou no seu lugar. Jesus ele foi no seu lugar miserável. Era eu e você desgraçados que precisávamos daquela cruz. Só que ele foi por amor de eu e você. Correto? Ele foi por amor de eu e você. E vamos pregar. E eu estarei finalizando. Nesse caso, Jesus, após ele dar a ordem de ele ser crucificado, Jesus ele é espancado. Mas segundo os historiadores médicos, eu disse isso uma vez, os historiadores médicos dizem que Jesus foi espancado com uma ferramenta romana, com bolas de metal e fragmentos de ossos, onde toda vez que espancavam Jesus, pedaços da sua carne saíam do seu corpo. Toda vez que espancavam Jesus, hemorragias eram feitas no corpo de Jesus. O texto diz que agora colocou uma coroa de espinhos em Jesus. Se você pesquisar do jeito que é essa coroa de espinhos, são espinhos tão longos, tão grandes, que para colocar na cabeça de Jesus e posicioná-la, pedaços da carne da cabeça de Jesus tiveram também que ser arrancados. O texto diz que agora colocou uma cruz nas suas costas, uma cruz aproximadamente de 50 quilos. E eu acredito que quando um pedaço de madeira ele não é inchado, cravos de madeira são cravados na mão da pessoa. Eu acredito que aquela cruz não era inchada, cravos de madeira cravados nas costas de Jesus. Jesus está subindo para o Gólgota, juntamente com uma cruz. Só que o texto diz que nesse momento Jesus ele cai, e um certo homem chamado Simão Sirineu carrega a cruz com Jesus. Porque é muito fácil você deixar Jesus carregar a cruz, mas eu quero ver ele até o final com a cruz carregada. Eu entendo que é muito fácil você ver Jesus com a cruz, mas eu quero ver você carregar a cruz juntamente com ele e chegar do outro lado como ele chegou. O texto diz que Jesus agora está na cruz e dá um vinagre na sua boca. Só que os historiadores dizem que aquele vinagre era usado por motivo. Toda vez que os romanos iam no banheiro, para eles poderem se limpar, usavam uma esponja do vinagre. Colocaram isso na boca do nosso mestre. Não há sinônimo significado de mais humilhação. Jesus está na cruz agora. Jesus estende as suas mãos. Falta pouco tempo. O inferno sabia o que poderia acontecer, mas Jesus estava de cruz. Ele disse: está
um chamado. Quer ministrar? A dívida foi paga. Então esperando, homem, a dívida foi paga. Não é necessário nada mais. É você se entregar. É você se humilhar diante de Deus. Para você ter uma nova história com Ele. Depende de uma atitude, de um posicionamento. Só que a Bíblia diz, e finalizo aqui, Jesus ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Vou repetir, ele morre, mas ele ressuscitou. Então por que parar se ele ressuscitou?